Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Fisiwork Educação em Saúde e Movimento. Meu nome é Aniele Rodrigues, eu sou fisioterapeuta e estou com vocês toda semana trazendo muito conteúdo sobre fisioterapia cardiorrespiratória no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Hoje iremos abordar um assunto muito importante presente em muitos pacientes cardiopatas e principalmente em processos de reabilitação, que é a síndrome metabólica e a diabetes mellitus, dois fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento de patologias cardíacas. A síndrome metabólica é considerada um conjunto de fatores de risco que inclui obesidade, pressão arterial elevada, níveis elevados de triglicerídeos, glicose e um colesterol HDL baixo. A fisiopatologia se resume pela resistência à insulina. Isso significa que o metabolismo da glicose a nível celular está alterado e é necessário uma maior quantidade de insulina para conseguir metabolizar a glicose ingerida. Em outras palavras, existe uma diminuição da sensibilidade dos tecidos periféricos à ação da insulina, sendo produzida uma hiperinsulinemia secundária. Os pacientes com essa síndrome têm 2 vezes mais risco de sofrer um evento cardiovascular e 5 vezes mais risco de desenvolver a diabetes. Além das anomalias metabólicas descritas, ultimamente se demonstrou que essa síndrome é acompanhada por um aumento do inibidor do ativador de plasmogênio, que provoca um aumento potencial da trombogênese, e, portanto, isso soma um alto risco para o paciente poder sofrer um evento cardiovascular como o infarto agudo do miocárdio. Visando a importância de uma equipe multidisciplinar, é importante salientar que o paciente e a equipe devem seguir as metas propostas por cada componente da síndrome, medir o perímetro da cintura em todos os pacientes e depois disso reduzir o perímetro de cintura dos pacientes, conscientizar os pacientes sobre a forte influência de exercer a mudança no estilo de vida, relacionado a hábitos e alimentação, redução de peso corporal, realizar exercícios predominantemente aeróbicos, de intensidade moderada, assim como também exercícios de resistência com repetições frequentes e séries que exercitem vários grupos musculares e reduzir a ingestão de açúcar, bebidas adocicadas e carboidratos simples. A diabetes mellitus é caracterizada por uma desordem metabólica de múltiplas etiologias, caracterizada por uma hiperglicemia crônica com distúrbio no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, que vai resultar em defeitos na secreção e ou na ação da insulina no corpo. Estudos já demonstram que a principal causa de morte de pessoas com diabetes mellitus são por doenças cardiovasculares. Portanto, prevenir as doenças cardiovasculares implica um manejo integral de todos os fatores de risco e nos demonstra que essas duas doenças estão extremamente associadas. A nível mundial, cerca de 25 milhões de pessoas apresentam diabetes tipo 2, então isso vai corresponder a 8,7% da população adulta, conforme o censo de 2011. Estima-se que essa cifra chegará a alcançar aproximadamente 40 milhões de pessoas, alcançando em média 60% da população adulta em até 20 anos. Para o diagnóstico da diabetes, segundo a Associação Americana de Diabetes, pode ser utilizado qualquer um dos seguintes critérios: valores de hemoglobina glicada maiores ou iguais a 6,5, glicemia medida no sangue sem jejum acima de 200, glicemia em jejum igual ou maior a 126, glicemia medida em plasma venoso igual ou maior a 200, 2 horas depois de uma carga de glicose, durante um teste de tolerância à glicose. Essas são os quatro principais fatores diagnósticos, tá? Para o diagnóstico na pessoa sintomática, é essencial ter pelo menos um dos resultados positivos em relação aos níveis de glicemia, igual ou maior que os valores citados anteriormente. É importante salientar que é essencial o controle e acompanhamento dos níveis de glicose. Estudos já demonstram que existe uma relação linear entre a hemoglobina glicada estável e o risco de complicações, sem poder identificar um nível que o risco vai desaparecer. Atualmente, a meta terapêutica dos níveis de hemoglobina glicada é que seja menor do que 8%, podendo ser inferior a 7% em pacientes coronariopatas jovens. Além disso, esses estudos demonstraram também que em pacientes com diabetes do tipo 2 não existe um benefício adicional quando se reduz a glicada a níveis estritamente baixos, ou seja, menor do que 6,5, e que, pelo contrário, pode aumentar os níveis de mortalidade desses pacientes. Em relação ao tratamento da diabetes, podemos incluir medidas farmacológicas e não farmacológicas. As medidas não farmacológicas compreendem 3 pilares básicos: um plano de alimentação, exercícios físicos e hábitos saudáveis.
A redução do peso em pacientes obesos com diabetes continua sendo o único tratamento integral capaz de controlar simultaneamente a maioria dos problemas metabólicos da pessoa com diabetes. Deve-se iniciar um tratamento farmacológico em toda pessoa que não tem alteração, né, em relação às medidas de mudança no estilo de vida e não tem alteração no controle dos níveis de glicose, tá, mediante essas medidas terapêuticas. Então, hoje trouxemos alguns aspectos em relação a diabetes mellitus e a síndrome metabólica, importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fique sempre por dentro de nossos conteúdos, e-books, pós-graduações, acessando o nosso site www.physiowork.com.br. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Um grande abraço.